Então, vamos iniciar, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo webinar de 2024, promovido pelo Gov Podcast Estação Pernambuco. Meu nome é Mônica Monteiro e é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Antes de começarmos, gostaria de passar algumas informações importantes para que possamos construir um conteúdo incrível junto com vocês. Estamos só começando, então convidem seus colegas de trabalho para participar deste webinar. Durante o evento, sintam-se à vontade para enviar suas perguntas e comentários via chat. Não fiquem tímidos, a nossa convidada gosta de interação. Além disso, vocês receberão por e-mail o certificado de participação e também a nossa pesquisa de satisfação, que é fundamental para que possamos aprimorar nossos eventos. Temos novidades também. Estamos lançando hoje o e-book Podcasts do Projeto Gov Podcast, temporada 1. Este material reúne insights e aprendizados valiosos de nossa série de podcasts do ano de 2023. Acreditamos que será um recurso rico em conteúdos para vocês. Vamos disponibilizar o link para download durante o evento e esperamos que aproveitem e compartilhem. E para os que ainda não conhecem o Gov Podcast Estação Pernambuco, a gente vai aqui explicar um pouquinho o que é. Na verdade, trata-se de uma iniciativa voluntária que promove a cultura de projetos no setor público. Tem o objetivo de reduzir a falta de informações e conhecimentos entre as organizações, gerando insights e promovendo a troca de conhecimentos, de modo a levar um conteúdo legal para vocês por meio de podcasts, vídeos, webinars, entre outros conteúdos. Nesta noite, abordaremos o tema Conectando servidores públicos, estratégias de engajamento na transformação digital. A nossa convidada é Emídia Felipe, que é gestora e consultora de inovação de cultura e de inovação. Emídia trabalha para conectar, destravar e transformar pessoas e negócios. Ela faz isso porque acredita que pessoas conectadas transformam o mundo. Tem experiência com mentoria, liderança, planejamento e gestão de projetos nas áreas de comunicação, comunidades, ecossistemas e design. Atualmente, Emídia está gerente do Governo Digital na Secretaria Executiva da Transformação Digital do Governo de Pernambuco. Entre as empresas que já trabalhou estão a Neurotech, o Jornal do Comércio, e Eu Escrevo, consultoria que a Emídia fundou, e já atendeu empresas no Porto Digital e no César. Desejamos a todos um excelente evento. Emídia, é um prazer lhe receber aqui. Muito obrigada, gente. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Show. Tem gente chegando aí nas salinhas, né? Sim, Minha liberdade, vou ter que senhora. liberar a entrada. Boa noite, Emília. Boa noite, Vanessa, bem-vinda. Muito bacana Obrigada. aqui. Queridas colegas participando, estou amando. Gente, eu fiquei muito grata com o convite, né, das mulheres desse projeto. Foi muito bacana. É um tema que ainda não, não entra tanto na pauta quanto deveria, né? E elas viram essa importância, me procuraram, e foi muito bom para eu também voltar no assunto e conseguir fazer com que esse momento fosse o mais produtivo possível para vocês, e eu também conseguisse ganhar com ele a revisão dos meus conteúdos, né? E dos resultados que eu vi, dos acompanhamentos que eu fiz, conversas com meus colegas. Foi muito bacana construir esse momento com vocês. Eu espero que vocês curtam. E vamos começar, porque a gente já está aí no avançado da hora. Vamos embora. Bom, esse aqui é um slogan que eu criei para mim nessa fase nova da minha vida, né, em que eu consigo traduzir o que eu acredito de verdade, né, fazendo uma brincadeira com aquela frase famosa de Paulo Freire, claro, não é uma invenção do zero, viu, minha gente? Tá aí, mas é uma crença muito forte que eu tenho. Vou falar um pouquinho da onde vem ela, e aí quem quiser me conhecer com mais detalhes, ou saber que danada essa mulher tem que estar aqui, porque ela está aí falando, pode dar uma olhada nesse QR Code, nesse link, que é o meu agregador de links, né? E aí vocês vão encontrar vários links, incluindo meu LinkedIn, meu Instagram e algumas coisas que eu já disponibilizei por lá.
Mas esse tema de engajamento vem comigo há algum tempo, né? Eu fui repórter por 15 anos no jornal impresso, então naquela época a gente tinha um, o tema engajamento muito conectado ao ativismo social, né? As pessoas engajadas em causas e tudo mais. Mas foram tempos passados já, porque engajamento depois, quando eu fui empreender em comunicação, virou sinônimo de ter resultados em redes sociais, né? Quem nunca ouviu falar, engajamento desse post, tá bom, tá bacana, depois que as redes sociais se apropriaram desse termo. E quando eu fui trabalhar com comunidades corporativas, é muito próximo ali de RH, sucesso do cliente, design de produtos, um meio termo ali entre tudo isso. Aí a gente traz engajamento para o que a gente está trazendo aqui, que é uma visão mais madura e mais conectada com as pessoas de um modo geral, independente da área que elas atuam. Então, a minha bagagem também tem um pouquinho disso. Mas, querendo saber mais, é só entrar nesse link aí, nesse QR Code. Vamos passando. Bom, gente, complementando aí da onde vem o que eu trouxe hoje para vocês, né? Eu trouxe algumas coisas de alguns dos livros que eu já estudei sobre o assunto. Inclusive, descobri esse livro muito bacana dessas duas mulheres lá do Rio de Janeiro. Fizeram um trabalho sobre isso, uma dissertação de mestrado que eu li um pedaço, não li toda, tá? Do meu colega querido Adelnei. Eu também vejo muitas palestras como essa que a gente está fazendo aqui, né, de outras pessoas, de referências e conteúdos que as pessoas trazem. Então, eu assisto muita coisa nesse sentido. Eu, claro, pergunto às nossas IA generativas da moda, né, tanto ChatGPT como a Gemini, para quem gostar de inglês, ou Gemini para o bom português. Eu também participo de eventos, tá? E nesse caso aí eu estava mediando uma mesa e participando dela também no Govern Play, um evento lá no ano passado, depois eu vou falar mais dele. Converso muito com meus colegas servidores, né? Eu sou, como já foi apresentada, eu estou num cargo hoje de gerente geral do governo digital, na Secretaria Executiva do Governo Digital lá do governo de Pernambuco, mas eu sou um cargo comissionado, eu não sou funcionária pública, né? Eu estou nessa experiência há um ano e meio e ela tem sido riquíssima, mas muito mais porque eu tive a felicidade, especialmente no âmbito corporativo, de encontrar pessoas protagonistas que são efetivas há algum tempo, e algumas delas estão aí retratadas. Além disso, tem a minha bagagem aí de vida, né? Esse engajamento que eu trabalhei na comunidade corporativa, fui voluntária na comunidade Manguezal, hoje eu estou voluntária num evento chamado Tech Woman, que é focado em entrar e ajudar, fazer mulheres entrarem no mercado de tecnologia e ajudá-las a migrarem de outra área para a tecnologia, e eu cuido da parte de relacionamento com a comunidade, né? A gente criou uma rede, está cultivando ela no WhatsApp, fazendo as mulheres participarem, se conhecerem antes do evento. Então, tem essa bagagenzinha aí que estou em toda a Terra-média, passando, deixando um pouquinho, pegando muito das pessoas e colocando nessa bagagem e seguindo viagem. Mas vamos nessa. E aí, gente, não podia deixar de perguntar à nossa querida Gemini, né? Eu acredito que o artigo dela é feminino, por isso vou tratar a Gemini aqui, tá, gente? Não de Gemini. Mas a Gemini, que é uma IA generativa do Google, que substituiu o Bard, né? Lá eu perguntei, e aí, Gemini, eu vou fazer uma palestra, por favor. Aí dei o assunto, disse, divida em slides, e ela me trouxe vários assuntos bacanas que eu podia fazer a palestra só com ela, tá, gente? Então perguntem, ela tá bem direcionada, ela vai trazer coisas genéricas, mas teve uma coisa muito bacana que ela trouxe que eu queria compartilhar com vocês. Eu perguntei para ela, né, por que essa importância? E aí ela trouxe uma coisa que eu acredito muito, que essas pessoas são as pessoas que têm o conhecimento e a experiência para implementar as mudanças, né? As pessoas consultoras ajudam, sim, as pessoas comissionadas ajudam, mas quem está lá há anos, né, quebrando pedra, abrindo caminho, ora com marreta, ora com água, é essa galera que vai conseguir fazer a mudança acontecer de fato, né? E são elas que vão ficar no serviço público depois que os consultores e os comissionados forem embora. Então, eles são fundamentais para que essas coisas aconteçam. E aí, nessa primeira parte, eu queria muito falar com vocês dessa relevância da pessoa servidora, né, dos agentes públicos na transformação digital. Aí, trazendo algumas referências também, todas elas vão estar nesse material, vou distribuir os links, tá, gente, depois. Aqui é um print de um slide de uma pessoa chamada Ciro Avelino. Ele participou com um grupo do governo federal nessa transformação que todos nós consumimos como cidadãos e cidadãs do governo federal, né, que é o GovBR. É uma construção de mais de uma década, não é uma coisa de um ou dois governos. É uma construção das pessoas servidoras que fizeram esse tema subir
Teve horas, claro, que teve que descer normativa, né? Teve que ser de cima para baixo, mas o movimento que de fato fez a diferença foi de baixo para cima, e ele fez parte desse movimento. E aqui tem uma coisa muito bacana, que ele faz uma provocação nessa palestra, de como é que ele dá essas três variáveis e pergunta à plateia o que é que, de fato, faz acelerar a transformação digital, né? E aí, deixa eu só ver aqui, tem uns chatzinhos. Vou sim, Ricardo. Pode deixar. Ricardo está perguntando se eu vou deixar os links. Vou sim. E aí, nessa palestra aqui, ele que faz esse questionamento. E aí, só aproveitando aí, vou deixar 30 segundinhos para vocês pensarem. Quem quiser responder no chat, ótimo. Vocês acham o quê? Como é que a gente pode acelerar desses três itens? Como é que a gente faz? O que é que acelera mais? O que é que acelera menos a transformação digital? Tan, tan, tan. 30 segundos no silêncio é muito tempo, né, gente? Eu vou fazer tipo leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Boa. Na palestra dele, ele diz assim: quem é aí do financeiro, né? O financeiro com certeza pensou orçamento. Ele faz essa brincadeira, mas no fim das contas, é a cultura corporativa que vai viabilizar, vai habilitar as duas coisas de cima, né? Então, e quem é que faz a cultura corporativa? São as pessoas que vivem nela, são as pessoas que vivem o jeito como se resolve as coisas, né? Cultura corporativa não é o que a liderança declara, né? É o que acontece de fato quando uma coisa precisa ser resolvida, um problema acontece. Então, é essa cultura que vai habilitar as pessoas terem tempo ou não terem tempo, e as pessoas terem orçamento ou não terem orçamento, né? E a cultura corporativa do serviço público envolve também um peso político muito grande. Então, é essa cultura, o relacionamento entre as pessoas, seja via normativas, burocracia, ou a maior parte é um relacionamento subjetivo, é que vai definir as duas partes de cima. Então, a cultura pesa mais. E quem respondeu orçamento, não se preocupe, você não errou na prova, você não vai levar zero. O orçamento importa sim, sendo que ele é viabilizado mais quando a cultura está forte. E aqui ele também traz, outra, Ctrl+C, Ctrl+V, viu, gente? Print screen aqui, eu não criei esse slide, é um print screen lá do Ciro, que vai ter o link lá, que eu vou deixar para vocês. Ele também traz esses três pilares, né? Na palestra dele ele faz uma dinâmica parecida com a que eu fiz agora rapidamente com vocês, mas aqui eu já vou entregar, porque ele diz que tem três pilares, pessoas, 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 né? Tem as pessoas usuárias, as soluções, a gente tem as lideranças e as pessoas que são agentes públicos, né? Eles têm a capacidade técnica, estão prontos objetivamente para enfrentar essa mudança. Então, sem essas três dimensões de pessoas serem observadas, é muito difícil fazer a transformação acontecer. E eu estou falando de transformação de verdade, tá, gente? Não é pegar uma solução digital, jogar lá e deixar ela se virar sozinha, né? Ou seja, eu não preparei as pessoas para mudar, eu coloquei uma solução, muito provavelmente, assim, muito provavelmente não, é comum que essa solução não envolva as pessoas que estão envolvidas no serviço direto à população, na criação dessa solução. Aí, uma coisa super comum também é que essa solução venha com muitos módulos ou de uma forma que as pessoas não usem, e no fim das contas ela acaba sendo subutilizada ou até não utilizada e a gente perdeu tempo e dinheiro, comprometeu aqueles outros dois pilares lá porque culturalmente a gente não prestou atenção. Alguém tem assim uma experiência de implantação de solução digital que o comportamento das pessoas atrapalhou tudo? Estava tudo tão bonitinho, tão certinho e de repente o comportamento quebrou tudo no meio. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém se manifestou no site, no chat, então a gente vai passar. Bom, gente, e aqui, Ciro, essa pessoa da palestra que eu citei, né? A gente convidou ele para o Gov Play. Eu não sei quem teve a oportunidade de participar do Hack and Play aqui em Recife no ano passado. Aqui em Recife a gente tem um evento chamado Hack and Play, que é tocado pelo Porto Digital, e dentro dessa programação a gente tem o Gov Play, que é organizado pelo Governo do Estado, pela Prefeitura do Recife, em que a gente traz temas de governo digital para um evento focado. E dentro desse evento a gente criou essa pauta do pelo amor, pela dor, né? Como é que a gente acelera essa mudança comportamental nos processos de transformação digital. Aí nessa mesa aí estamos eu, Alan Araújo, presidente da ATI, que é a Agência de Tecnologia de Informação do Governo de Pernambuco, Kenis Bonatti, que é secretário executivo na Secretaria Estadual de Tecnologia e Inovação do Estado,
e Ciro Avelino, que é assessor da Secretaria de Governo Digital do Governo Federal. E a gente debateu isso, eu fiz um resuminho depois no meu LinkedIn, né? Isso é um print também do meu LinkedIn, que a gente trouxe de novo aqueles pilares de Ciro, né? A gente foi e voltou e trouxe os pilares lá que Ciro trouxe. Pessoas, 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 né? E aí a gente precisa do apoio das pessoas que estão em cargo de liderança, né? Para que esses projetos, de fato, viabilizem os resultados e a gente tenha visibilidade deles. A gente precisa que sejam trazidos ambientes seguros, né? Para a gente aprender e testar soluções com riscos menores, errar mais barato, mas assim, ter essa expectativa de que a gente vai poder testar. E coragem, né, gente, que é agir apesar do medo. E o servidor público, essa é uma pessoa que sofre muito com medo, também porque a realidade dele é diferente da realidade da iniciativa privada, né? Ele está sujeito a sanções e investigações que as pessoas da iniciativa privada nem fazem ideia, né? Imagina você ocupar um cargo e 8 anos depois ser acusado de uma coisa que você não fez e mesmo assim ter que se defender e gastar 50 mil reais de advogado só para se defender de uma coisa que você não fez, né? Então, isso pode acontecer no serviço público porque existe uma responsabilização específica e uma análise específica. Ai, Miriam, mas tem muita corrupção, lá, lá, lá. Tem. Mas a burocracia geralmente atrapalha quem quer fazer direito, né? E aí acaba não sendo tão útil nessas coisas de corrupção, mas o que eu tenho visto mesmo são pessoas que estão tentando fazer com que a burocracia cumpra seu papel de dar transparência à população, de fazer as coisas serem bem feitas e claras dentro das regras, muito mais do que fazer errado. Então, eu estou feliz com o que eu tenho encontrado nas pessoas protagonistas do serviço público. E aí, gente, essa frasezinha última, eu faço questão de lembrar que quem trouxe foi a mãe, a avó do COBOL, né? Ela criou uma linguagem de programação que deu origem ao COBOL. O COBOL é uma linguagem antiga, mas que até hoje ainda é usada em grandes corporações do sistema financeiro. E foi ela, Grace Hopper, que trouxe essa frase que é uma frase que é muito comum ser utilizada para a gente se proteger, né, das mudanças. A gente expressa o nosso desengajamento nesse sentido, né? Ah, mas aqui a gente sempre fez assim e sempre foi assim. Quando você pergunta o primeiro porquê, às vezes já não passa, né? Não se, às vezes passa do segundo ao terceiro, mas nunca passa do terceiro porquê. E isso é muito perigoso a gente encontrar, e é um ótimo, como é que eu posso dizer, termômetro de como a pessoa está, do quanto a pessoa naquele momento, dentro daquele contexto, naquele recorte, porque ela pode estar engajada em um canto e estar desengajada em outro, como é que ela está em relação àquilo que você está perguntando, né? Se ela vem com essa frase clássica de partida, já é um mau sinal. E aí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta de Josi. Eu passei direto. Como as estratégias de engajamento podem ajudar a superar a resistência? Vou falar disso mais na frente, Josi. Segura essa pergunta, se eu não falar, me cobre. Bora lá. Aí aqui, gente, no governo federal, eles já entenderam que esse pilar da experiência da pessoa servidora é super importante para a transformação que eles ainda estão fazendo, né? Eles começaram, são referência mundial, foram premiados, mas como eu disse, começou com gente engajada, sendo teimosa às vezes, né? Sendo corajosa, sendo teimosa, botando as coisas para frente, apesar de, aí complete aqui, apesar de um monte de coisa. E aqui eles foram conquistando esses espaços. Esse aqui é um print também do site do Labora, que é uma iniciativa do governo federal que olha para a experiência da pessoa servidora, que é o Employee Experience, que está super em voga no mercado de tecnologia privado, porque as empresas precisam fazer com que as pessoas passem mais tempo com elas, né? E para isso elas elas foram forçadas a olhar para a experiência da pessoa colaboradora, porque a primeira experiência que se olhava era a do cliente, né? O cliente como pessoa usuária do que eu estou vendendo. E depois, com esse amadurecimento forçado pela concorrência do mercado, se foi olhar para a pessoa colaboradora. E os governos, de modo geral, eles estão acordando lentamente, mas estão olhando para isso aí, que isso faz a diferença na entrega na ponta dos resultados. Emídia, Pois há não. uma pergunta aqui no chat. O Ariadne nos pergunta: a cultura é um piloto automático? Como tomar consciência dos aspectos negativos? Ótima pergunta, Ariadnes. Eu fiz um cursinho rápido na FGV sobre o impacto da cultura nas transformações corporativas, né? Da cultura corporativa. E a gente estuda um pouquinho da cultura. E aí, quando a gente faz um suquinho assim, a cultura, no fim das contas, é como é que a gente faz as coisas por aqui.
E aí, geralmente, sim, é no automático, mas, assim, é aquele automático que existe por um motivo, né? Ele não é um automático inocente, né? Esse automático existe porque as coisas foram feitas daquela forma, foi se permitindo fazer daquela forma, foi se aceitando fazer daquela forma, e os acordos entre as pessoas de comportamento, de ritos, rituais, de como as coisas são julgadas ou não são julgadas, elas vão virando um piloto automático, de fato. E essa consciência dos aspectos negativos pode ser muito difícil de tomar quando você está imerso nessa cultura e não se conecta com outras coisas. Aí, nesse ponto, tem várias teorias, vários frameworks de trabalho, mas, em geral, tem duas forças, né, muito fortes, tá? De baixo para cima, de cima para baixo. Mas eu sei que é simplista, mas o lance é, você tem que ter um drive, porque senão você não consegue sair do redemoinho, e a liderança tem que te ajudar para algum momento vocês se conectarem e conseguirem quebrar, né? E conseguirem gerar ali um vácuo novo para preencher com outra coisa. Mas se não tiver uma vontade de quem está aqui mudando de baixo para cima e não conseguir encontrar quem está tentando mudar de cima para baixo, esse movimento de sair do piloto automático é mais difícil. Ótima pergunta, obrigada. E tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui. Mais prints, tá, gente? Print de coisas bacanas que eu achei por aqui, que tenho guardado há algum tempo. Esse aqui é mais recente. Esse aqui é de uma empresa chamada Estonia Hub, que é uma empresa que ela vende o modelo da Estônia como governo digital. A Estônia é um país pequenininho, a população de lá é menor do que a região metropolitana do Recife, mas eles conseguiram, depois de muitas atribulações, conseguiram ser referência mundial em governo digital. Então, essa empresa conecta as pessoas que querem entender e imergir nesse ecossistema do governo digital, e ela vende esse serviço como consultoria, vende treinamentos, tudo mais. Eu tenho esse book aqui deles, tem um link também para passar para vocês, e eles trazem nesses pontos aqui, em páginas distintas, o quanto a gestão da mudança, que é uma disciplina de gerenciamento de projetos, o pessoal que é PMI aí sabe muito bem disso, e engajamento é um insumo básico da gestão da mudança. Ele não está aqui nesse material deles à toa, né? Eu destaquei algumas partes, como se vocês não conseguirem ler, mas ele traz aqui, ressalta que é administrado por pessoas. Parece óbvio, mas às vezes a gente não fala nisso, né? A gente fala como se fossem coisas assim, completamente sem cara, né? Não tem CPF envolvido, é só uma coisa totalmente etérea, né? E tem gente ali envolvida. E essa pessoa é absorvida pela cultura ou essa pessoa consegue movimentar a cultura para um lugar positivo, né? E essa mentalidade que precisa ser ajustada das pessoas envolvidas nos projetos, especialmente as pessoas servidoras, é fundamental para os projetos andarem. Por outro lado, ele também coloca aqui que a liderança precisa estar engajada também, né? O engajamento da pessoa servidora não é só para a pessoa servidora que está na operação, é a pessoa servidora que está em posição de gestão. Mas como no serviço público, eu ouvi uma frase muito bacana, né? Tipo, aquela frase é hoje, não é amanhã, é muito mais forte o serviço público, né? Uma hora você é liderado de alguém, amanhã você vira líder dessa pessoa, daqui a pouco você está presidindo a empresa daquela pessoa, daqui a pouco você volta para um lugar, para uma salinha de 2x2 ali, que ninguém está te vendo. Então, a pessoa servidora vive muitos altos e baixos nessa parte hierárquica, né? Então, é mais importante ainda que ela leve esse engajamento quando ela subir. E aqui, outras coisas que eles colocam é que essas coisas, apesar de a gente ter que dar resultado, vitórias rápidas, né? Todo bom gerente de projetos consegue entregar uma vitória rápida, consegue entregar resultados visíveis, mas são coisas que realmente, as coisas que vão ficar, fazer a diferença de fato, de grande porte, elas vão levar vários anos. Aqui, tudo bem, Ricardo. Depois você pode ver os slides, tá bom? Eu vou disponibilizar. Você pode ouvir a gente. O Ricardo está dizendo aqui, poxa, a gente não conseguiu conectar pelo computador, mas ele está no celular, está ouvindo bem a gente. Bora lá. Pronto, gente. E aí, eu vou falar um pouquinho de engajamento, mas aqui eu queria uma opinião de vocês, né? Quem conhecer esse material, não dá spoiler, tá? Por favor, não conta o que é. Depois eu conto. Então, estou perguntando para vocês. Aí eu vou esperar a respostinha, tá? No chat. Só vou passar quando todo mundo responder. Quem desses perfis aqui você procuraria para resolver uma bronca ou desenrolar o projeto? Como tem gente que não está vendo o slide, eu vou ler. Enquanto eu leio, quem consegue ver no slide volta, tá?
Opção A, burocratas resistentes agrupados. Opção B, servidora resistente à mudança. Opção C, burocrata resistente por descrença. Opção D, burocrata receoso. Opção E, servidora resiliente em busca de apoio. Opção F, fazedor burocrata. Opção G, burocrata empreendedor responsável. Opção H, embaixadora empoderada. E aí, gente, de A a H, pô, tem uma bronca aqui para resolver. Agora eu virei governadora, governador, e tem uma bronca aqui. Eu sou uma funcionária de carreira do governo, virei governadora, virei presidente da República. Eu vou chamar quem para resolver essa bronca? Ou de um projeto gigante que eu preciso desenrolar e eu sei que tem que ter resultado. Eu vou chamar quem aqui? Qual letrinha? Vamos aqui ver os votos, né? H, F, G. Veio uma pergunta. Segura aí a pergunta de Maria Bethânia, para daqui a pouco. Aí a votação H, G, massa, gente. Vou considerar aí, quase todo mundo votou. Quem tiver podcast e não conseguir mexer no celular ou no computador, vota mentalmente. Mas bora nessa. Gente, no fim das contas, você vai chamar quem é engajado. Você vai chamar quem está contigo nas coisas que você faz, quem mostra disponibilidade para resolver problema, quem está com medo, mas vai com medo mesmo, né? E aí eu não estou falando necessariamente de gente extrovertida, tá, gente? Como uma pessoa extrovertida que sou, eu sei que o mundo é mais condescendente, digamos assim, é mais agradável para os extrovertidos, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Você não precisa ser extrovertido para ser uma pessoa protagonista ou engajada, tá? Então, introvertido ou extrovertido, as pessoas engajadas geralmente são as pessoas que você pensa para resolver bronca. Infelizmente, nem sempre são as pessoas que você pensa quando você está no palco, né? Falando dos resultados do seu projeto. Mas quando você quer resolver, é a pessoa engajada que você procura. E aí, esse material, alguém conhece esse material? Agora com a marquinha, alguém que está reconhecendo esse material? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, esse material eu conheci há menos de um ano. É um material do pessoal do 011 Lab, uma iniciativa fantástica lá do pessoal de São Paulo. O que é que eles fizeram? Eles tiveram que implantar o SEI lá na prefeitura e eles tentaram entender os perfis das pessoas, né? Tem muitas coisas assim, mas a gente já sabe, né? Mas ninguém nunca tem documentado para agir de forma estruturada em cima de cada perfil desse. Então, eles pegaram os perfis, olharam para eles e agruparam. E assim, eu nem perguntei no começo, gente, tem do grupo aí. Vocês podem colocar, por favor, se você é servidor, servidora, ou se você está na iniciativa privada. Vocês podem colocar, só para eu ter uma ideia. Colocar aí no chat. Ariadne, servidora. Tem algumas pessoas que eu conheço que eu sei. Boa, Rio Grande do Sul, Andresa, não esqueça que ela é gaúcha. Ex-servidora no México. Que chique, internacional. Uma ave servidor, Erasmus, iniciativa privada, prestando serviço. Sim, ainda tem essa categoria específica, né? A gente tem pessoas de iniciativa privada prestando serviço no governo. Mônica Monteiro, ex-servidora. Massa, Ricardo, colega na ATI. Massa, gente, pelo que eu estou vendo aqui, maior parte é servidor, servidora, e o restante ou já atuou na iniciativa pública ou está atuando como prestador de serviço ou parceiro. Bom, quando você olha para esses perfis, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa em cada um desses 8 perfis, quando você olha para o universo do governo, né, que você está lidando. Então, são pessoas que, de fato, por motivos diversos, tá, gente? Eu não vou entrar nos detalhes do material, mas eu sugiro demais que vocês olhem, porque é muito bacana. É por motivos diversos, essas pessoas entraram nesses perfis e o pessoal do 011 tentou entregar iniciativas específicas para perfis distintos quando implantou o SEI lá. A Erasma conhece um bocado, né? Tô vendo. Muito bom. É por isso, gente, que eu fiz uma postagem no meu recém-criado perfil de Instagram, né? Eu nem tô dando muita atenção para ele, bichinho, mas eu gosto que só dele. E uma das coisas que eu botei lá
é isso, é que transformação vem antes do digital, né? Ou seja, o digital, ele habilita, Miguel Gaia, que é o meu secretário executivo, ele tem uma frase muito bacana, né? Que a transformação digital, ela é uma mudança de cultura habilitada pela tecnologia, né? Então, a gente tem uma solução digital que vai lá e ajuda a mudar a cultura, porque se ela não mudar a cultura, ela vai ser engolida pela cultura, né? Então, é por isso que a gente tem que lembrar que transformação digital, a parte mais forte, maior e mais importante vai ser a transformação, até para ela habilitar o digital de acontecer, porque o digital vem em várias formas, né, que são impactadas pela cultura. Ou uma compra, uma licitação. Como é a cultura da licitação? Quanto tempo passa o negócio na licitação? Quem conhece licitação de TI e inovação entre as pessoas que fazem compras públicas, né? Não é comum. Então, a cultura de compras públicas impacta a transformação digital. As pessoas que não estão envolvidas na transformação digital, mas que são envolvidas de última hora, como é que elas reagem? Quando elas acham que vão perder o emprego ou a relevância, como é que elas ficam? Por isso que é importante a gente lembrar dessa frase. E aí, gente, dada essa introdução, nessa primeira parte aqui da nossa conversa, deixa eu ver que horas são, acho que está mais ou menos no tempo. É, quando a gente olha para engajamento, a gente está falando de gestão da mudança como uma grande disciplina que vai ajudar a gente a entender o impacto disso nos projetos. E eu vou fazer um parênteses, né? Porque o gerenciamento de projetos entrou na minha vida meio à força, depois eu fui me apaixonando, penso em fazer a minha certificação PMI também. Mas é uma coisa muito bacana quando você entende a gestão da mudança como uma parte indissociável dos projetos. Claro, nem sempre dá para fazer focada, né? Às vezes o projeto nem tem estrutura para você ter uma pessoa, um setor específico de gestão da mudança. Mas se você, como gerente de projetos, não tiver essa visão, fica mais difícil você mapear algumas coisas que estão minando o seu projeto, né? Isso é muito bacana. Aí agora entrando numa segunda parte aí do um pouco conceitual, mas muito sucinta, tá, gente? Eu não vou entrar aqui num detalhe acadêmico, num debate acadêmico sobre engajamento. Vou falar muito por cima, mas por favor, deixe as suas dúvidas. E aí, deixa eu dar uma olhadinha antes de começar no chat de novo. Massa. Aqui, Maria Bethânia trazendo que o digital é um habilitador. Exatamente, Maria. E Ricardo está trazendo que para transformar tem que entender o processo de transformação em questão, um analista de negócio diminui muito o gap da mudança. É isso aí, Ricardo. E eu não só concordo contigo, como vou além, tá? Um analista de negócio é indispensável para o processo de mudança. E tem mais, essa pessoa tem que estar conectada com o que está entregando na ponta. Se essa pessoa não, se for um serviço público e a gente não envolver quem está prestando esse serviço público, a gente corre um sério risco de entregar uma coisa que não vai ser utilizada e se for utilizada não vai ser eficaz nem efetiva. Então vamos lá pensar um pouquinho sobre engajamento. Gente, como a minha formação é jornalismo, né? Eu tenho uma pós em marketing, tenho uma certificação em gestão da mudança, mas fui repórter por 15 anos, adoro as palavras. Tenho um perfilzinho bem vazio de minhas poesias, meus desenhos, etc. Então, eu amo palavras e comunicação ainda. E aí eu vou sempre na raiz, né? De onde veio essa palavra, engajamento, né? Essa palavra, ela é antiga, ela é de 1600, mais ou menos, né? Nesse século XVII, e ela surgiu, não, surgiu, né? Registrou-se pelas primeiras vezes lá na França, dentro do escopo de compromisso matrimonial. E aí ela começou a ser usada para trazer quando as pessoas estavam comprometidas com alguma coisa, quando elas estavam alinhadas, quando elas tomavam parte, e elas se conectando e se envolvendo com as coisas. E quando a gente tem aí uma síntese de alguns conceitos que alguns estudiosos trazem, que as pessoas que estudam também isso dentro da área acadêmica atualmente trazem, é um comportamento proativo. Aí eu trago que ele tem impacto positivo, né? Ou seja, ele é proativo, não só apenas proativo no sentido de existir, né? Ele geralmente tem um impacto positivo. Ah, mas pode ser engajado e gerar impacto negativo? Pode. É só uma canalização de energia errada. Aí pode acontecer. Geralmente, a gente consegue direcionar para um impacto positivo nos resultados dos projetos. E aí, falando agora
saindo um pouquinho da parte conceitual de como é que ele acontece, né? Como é que o engajamento ele acontece? Nossa, bora pegar aqui um copo d'água, um saquinho de engajamento em pó, vamos botar, ele vai acontecer. Não preciso me preocupar muito porque ele acontece uma combustão espontânea, o engajamento vai lá e aparece. Mas não é bem assim, gente. Ele tem que ser cultivado, tá? E essa é uma das coisas que torna o trabalho com o engajamento ao mesmo tempo maravilhoso e ingrato, né? Porque ele tem resultados, você consegue ver os resultados, você consegue ver as sementes que você plantou desenvolvendo, mas é difícil de medir, é difícil de como é que eu dou visibilidade a esse trabalho para que ele continue relevante e a estratégia integre ele em si, né? Ou seja, a estratégia olhe para isso aqui é importante para a estratégia e traga mais para cima, né? É difícil, gente, mas a gente tem que continuar tentando. E aí, em linhas gerais, quando a gente vai no cultivo, a gente está falando de um tripé, que é aprendizagem, comunicação e relacionamento, né? Ou seja, as relações entre as pessoas, a forma como elas se comunicam e como eu me comunico com elas, e o que é que elas conseguem aprender dentro desse processo. Geralmente, quando a gente fala em cultivar engajamento, a gente está falando em ações nesses sentidos aqui. Aí eu vou voltar aqui para minha querida Gemini, né, para ver o que ela tinha para dizer sobre isso. Ela tinha feito os slides, eu voltei lá nessa parte. E ela falou que quando a gente quer fazer envolvimento de servidores e servidoras na transformação digital, a gente traz comunicação, treinamento, suporte, oportunidades de participação e reconhecimento. E a Gemini foi muito feliz nesses pontos, são todos pontos muito bacanas, e em especial a parte do suporte, né? Porque o que acontece também dentro do contexto de poder público, não é incomum que a gente não tenha uma estrutura boa de suporte à solução, né? Em geral, a gente olha para aquele tripé que eu trouxe, só voltando rapidamente, a gente olha para esse tripé aqui e só pensa nele, nessa parte aqui, aliás, só em comunicação, né? Ou seja, vamos fazer, está faltando divulgação, bora divulgar. Aí faz um pico de divulgação, bum, aí tem um pico de divulgação. As pessoas que viram naquele momento, participaram naquele momento, apreendem aquela mensagem, mas ela não é cultivada por meio de relacionamento e aprendizagem e nem de comunicação de outras formas, né? Então, as pessoas olham para aquilo num pico e depois elas não se engajam mais porque a gente não conseguiu cultivar, especialmente em cima desses outros pilares. Suporte é um deles também. E aí tem o suporte técnico em si, que pode ser feito, mas também tem o suporte de disponibilidade, né? Dependendo da solução digital, você precisa não só ter um suporte técnico fornecido pela empresa que vendeu a solução para você, né? Você precisa ter um suporte de sentar lá e ver, ó, tem um time aqui que não está indo, o que é que está acontecendo? Vai lá, bora lá ver o que está acontecendo, bota esse povo no treinamento, senta lá com eles, bota uma meta, bora lá, e tem que ter esse acompanhamento. Vou passar aqui. Já falamos com a Gemini, bora para cá. Aí, gente, aqui são os meus universitários queridos, lá do governo do estado, né? São pessoas protagonistas que, ou nesse momento, nesse momento estão tendo bons resultados com o engajamento, ou já tiveram em outras experiências, ou as duas coisas. Então, eu trouxe, conversei com eles rapidamente, né? Muito rápido mesmo, assim, eu já sei mais ou menos o que cada um está fazendo, né? O que fez, os resultados. Mas aí eu perguntei, né, para eles, olha só, tô indo para um evento lá, né? O que é que você diz sobre isso, né? Que eu fiz uma perguntinha, uma brincadeira lá com eles e fiz uma compilação do que essas pessoas queridas todas conseguiram materializar para mim rapidamente, né? E aí aqui, Andressa disse, dois desses seus amigos já foram convidados ao podcast. Muito bom, excelentes profissionais, sem dúvida, gente. Tudo gente da melhor qualidade, agentes públicos que conseguem entender o espírito público e fazer o engajamento se transformar em resultados. E aí, desculpa, tem mais mensagens aqui, deixa eu dar uma olhada na cidade de Andressa. Só subindo aqui. É que eu falei, mídia, sobre torná-la institucional. Como você estava falando sobre a comunicação, Ah, tá, sim. a questão da transformação digital, ali,
complementando o que eu acho que o Ricardo falou, né? Que como nós somos de meio, fica mais difícil. Mas conseguindo levar isso que tenha, pelo menos, porque a gente passou, como eu sou do Rio Grande do Sul, a gente passou agora por um problema sério das enchentes e caiu todo o sistema do estado inteiro. E nós tivemos que inovar para não deixar nada parado. E isso foi muito interessante ter levado a nível institucional, que aí vai ficar para as próximas crises, né? Andresa, você trouxe esse ponto, é um ponto muito curioso, né? Como é que a gente trabalha engajamento em tempos de Uhum. crise, Pois né? foi incrível, porque me surpreendeu. Eu não sei se é a questão da solidariedade, aquela comoção toda, né? Mas nem Com certeza precisou, pesou. pesou, e então foi muito fácil, assim, foi bem mais fácil do que outras transformações, outras implantações, sabe? Foi bem mais fácil levar, não foi fácil a implantação de um sistema plano B, né? Que a gente estava zero, voltou essa semana. Gente, acho que isso aí só já dava um bom webinar, viu, Andresa? Foi um Como é mês, que, um mês. como é que você faz gestão de projetos no serviço Aham, público no meio de uma tragédia? pois foi Né? A feito. gente teve aqui em É. Pernambuco, mas como não era uma área densa, urbana, né? A Hum. gente teve menos impactos, como esse que você falou. É porque no Rio Grande do Sul foi. Eu, Caiu tudo. se rolar esse, se eu não vier, pelo menos eu escuto, viu? Fiquei curiosa da história. É um tema muito É, bacana e super em voga, foi, porque a gente foi, está sujeito cada vez mais, né, esse tipo de coisa, inclusive. foi bem feio, assim. Mas conseguimos solução e deu certo, né? Que Deu bom. muito certo porque todo mundo engajou, todos. Começou de baixo, a ideia foi de baixo, né? E a gente levou e foi levando, e foi aquilo, ai, não, não, mas vamos ficar quieto, vamos esperar para ver como. E foi na insistência, na teimosia, que você também falou aí sobre teimosia. Foi na teimosia e deu certo. Mas é isso, hoje está E institucional. depois que dá certo, né, Andresa? Tipo, sempre É, aparece o pai ou a mãe do menino, né? isso mesmo, e que acha que foi fácil, né? Exatamente. Muito bom, Andresa. De verdade, assim, parabéns. Acho que a resiliência aí toma outra grandeza, né, da pessoa É, servidora quando entra numa situação como essa. trabalhar com Muito o que bom. tem, Feito né? por vocês. Uma hora dessa, então, nem se fala. Muito bacana. Massa. E aí, gente, essa que a Andresa trouxe de novo, né, ratificando aí. Essas pessoas aqui, a maioria delas, os projetos que elas colocaram e que funcionaram, se não teve 100%, foi 70% ou 60% de iniciativa própria, juntando gente boa, fazendo, mostrando resultado, depois dando certo. É extremamente frustrante, eu sei, assim, eu tô falando de coração, tá? É muito frustrante. É muito frustrante que as coisas óbvias tenham que ser não só ditas, como repetidas, como a gente pensa como falar de novo, como falar de outra forma, e entrega e contorna e vai de novo, e etc. E tal, uma coisa que em tese devia vir de cima, mas em não vindo, a gente tem que fazer alguma coisa. E essas pessoas têm assim, esse drive, como a Andresa trouxe o exemplo dela, e aí eu fiz um apanhado das dicas que elas trouxeram, né, para a gente falar aqui. Então, tem a questão da postura pessoal. Deixa eu só ver aqui o nosso horário e dar uma olhadinha nos meus slides para ver se vai caber ou se eu vou correr. Eu acho que vai, viu, gente? Se apertar no final, eu corro e vocês me avisam, tá, mulheres? Bom, a postura pessoal, ela vem, é isso que eu acabei de trazer junto com a Andresa, né? Assim, tem que haver esse drive, né? E não tem a ver com uma personalidade mais extrovertida ou introvertida, tem a ver com querer resolver coisas e fazer sentido para você, né? E aí, essa postura pessoal, ela tem esse senso de responsabilidade, esse espírito intraempreendedor, né? Porque a gente ouve falar muito, os empreendedores, as startups, etc. Mas sempre isso é um movimento, né? Que a gente faz como pessoas. Não é uma coisa do mercado privado ou do mercado X ou Y, né? É uma questão de empreender, de criar coisas ou resolver problemas que a gente sabe, ou acredita que, pelo menos não sabe ainda, mas acredita que pode ser resolvido, né? A gente vai lá e tenta resolver. E aí tem o apoio corporativo, em especial o da liderança direta, né? Ou seja, que a corporação dê condições mínimas para você fazer as coisas, ainda que
dê as condições, mas não dê a decisão. Então, o engajamento floresce quando a gente tem isso, quando tem da liderança direta, e aí a gente está falando não só de boas condições de trabalho, mas também alinhamento, ou seja, estamos defendendo esse projeto, né? Então, quando a gente for para cima, a gente vai juntos e fala a mesma coisa, né? Então, quando a liderança tem esse alinhamento, o engajamento aumenta e o incentivo a continuar fazendo as coisas, né? E aí o incentivo pode vir em várias formas. Eu te dou mais tempo, faz isso, eu salvo aqui tua retaguarda, pode ir que eu seguro a onda, e por aí vai. A gente tem a questão do pertencimento e da relevância estratégica, ou seja, as pessoas fazerem junto, elas terem um patrocínio da alta liderança, ou seja, eu até tenho aqui, eu tenho o meu posicionamento pessoal, a minha liderança me ajuda quando ela pode, mas a alta liderança lá, né? Ela está patrocinando esse projeto estratégico ou não está patrocinando? Quanto mais patrocínio tiver nesse projeto, mais engajado o time tende a ficar. O reconhecimento por esforço e por resultados, isso aqui foi muito forte, tá, gente, nas conversas também. Ou seja, a gente quer fazer, mas também quer que isso seja visto, porque essa visibilidade retroalimenta a nossa entrada nos projetos, a nossa força nos projetos. Então, a gente precisa. E a questão de vaidade também, somos todos humanos aqui. Mas, em geral, as pessoas protagonistas que conseguem entregar coisas de verdade, elas não estão tão preocupadas com isso quanto meu projeto tem que ser visto para que eu consiga fazer mais projetos. Se não vir, se ninguém vir, ninguém vai saber que eu fiz. Se ninguém souber que eu fiz, ninguém vai me dar mais espaço para fazer. Porque a gente precisa desse contato, a gente precisa que as pessoas enxerguem. E quem está lá na alta liderança, posicionamento político ou não, essa pessoa, se ela não enxergar o que está acontecendo, ela tende a acreditar que não está acontecendo. Além disso, a gente tem treinamento e evolução da carreira como formas de reconhecimento. Vou falar mais disso mais na frente. E a gente tem também o espírito público, né? Assim, eu achava que era uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mito, né? O servidor com espírito público, né? Nossa, será que isso existe mesmo? Ou se existe só aquele servidor que a gente sabe que é o caricato, né? Que não quer trabalhar, que fica lá fazendo nada. E assim, gente, eu não estou aqui jogando confete gratuito, eu não faço isso. Quem me conhece sabe que é muito mais o contrário. Mas essas pessoas que eu tenho encontrado, elas estão muito mais para o oposto do que eu pensava que eu ia encontrar muito no poder público, que era muita gente encostada. Eu estou achando muita gente esgotada, é o contrário. É tão protagonista que acaba se esgotando. Aí eu vou falar mais disso mais na frente também. E a gente está falando de deixar um legado, né? Até porque a carreira pública é uma carreira mais longeva. Então, é uma coisa que às vezes você fica a vida toda, né? Nem todo mundo fica, claro. Também tem os casos de saída por motivos diversos, especialmente na área de tecnologia da informação. Mas é muito comum que uma pessoa servidora passe 10, 15, 20 anos dentro da corporação, o que não acontece mais em iniciativa privada, né? É bem menos comum hoje em dia. Massa, gente. E aí a nossa querida Gemini voltou aqui, porque eu disse, e aí, Gemini, bota no slide quais são os desafios, né? O que é que empata o crescimento quando a gente vai pensar no engajamento, o que é que empata o crescimento dele, né? E ela trouxe esse medo do desconhecido, né? Ou seja, as pessoas, elas não conseguem enxergar o que está acontecendo, isso tende a fazer a pessoa ficar retraída. A falta de treinamento, né? Ou seja, eu entendi, mas eu não sei fazer e não consigo aprender sozinha ou sozinho. A falta de apoio, ou seja, o oposto de tudo que a gente falou lá, né? E a resistência à mudança, e aí tem várias coisas em resistência à mudança que a gente pode falar mais depois. Mas deixa eu ver como é que está aqui o nosso querido chat. Gente, foi mal. Tô perdendo algumas coisas porque eu tô sem mouse e aí o pad do laptop às vezes faz e passa direto do chat, não consigo ler, mas bora lá. Tem uma coisa aí, gente, vocês podem me ajudar, bacana. Eu tô pegando só o finalzinho aqui, por exemplo, com o Ricardo. Os sistemas não são abduzidos. Sem engajamento das quatro camadas, uma hora o projeto trava ou vai dar problema. Engajamento e sinergia de equipe é tudo e o resto são detalhes. É isso aí, Ricardo. E a participação das pessoas que estão usando a ferramenta, né? Se a gente está conectado com elas, a gente também engaja num super projeto lindo, maravilhoso, mas a história não funciona na ponta. Mas bem, gente, voltando para cá, isso que a Gemini falou é genérico, tá? Então, assim, ela colocou aqui servidores públicos, mas serve para qualquer caso de desengajamento, né? Qualquer barreira ao engajamento.
Nesse material aqui que eu vou mostrar para vocês, que também tem um link, vocês não se preocupem, vocês não vão conseguir ver, não é para vocês verem, é só para saber que existe. Isso aqui foi um mapa que o pessoal da ENAP fez, um trabalho específico sobre engajamento de servidores públicos. Eles pretendiam que as pessoas levassem para os seus órgãos melhores práticas de engajamento. E aqui, depois de alguns levantamentos, pesquisas, aí tem ciência comportamental, design e outras disciplinas. Mas o que é que eles fizeram? Eles tentaram mapear as fontes de engajamento ou desengajamento, né? E aí, quando vocês abrirem, vocês vão ver uma legenda e as setinhas azuis é o que favorece o engajamento e as setinhas vermelhas é o que desfavorece o engajamento. Quando a gente olha para cá, eu vou chamar a atenção só de 2 pontos na parte laranja e os pontos da parte amarela. Na parte laranja, já tem coisas que são bem específicas do serviço público. A gente pode fazer um exercício com iniciativa privada? Sim, mas é muito mais forte o serviço público. Então, essas nomeações, quando vêm por critérios políticos ou muito personalistas, elas são um fator de desengajamento. Ou seja, você sabe que quem está ali ou não tem a bagagem técnica necessária, não tem as habilidades comportamentais necessárias, não se conecta com a realidade dos fatos do serviço, não consegue trazer propostas sustentáveis para a continuidade do serviço. Então, isso é um fator de desengajamento específico no setor público. Mídia, mas na iniciativa privada a gente também pode ter isso. Pode, mas é bem menos marcante, né, do que no serviço público. Eles também trazem um ponto que eu vi que é muito marcante para a pessoa servidora, que é a interrupção de projetos estratégicos, né? Então, um projeto que era considerado estratégico em determinado tempo, de repente ele foi desconsiderado estratégico, né? Então, o que é estratégico não é estratégico, ele fica oscilando muito e dificulta a pessoa que está dentro do projeto a se manter focada numa entrega específica. Isso também é um fator de desengajamento comum no serviço público. E na parte amarela, que eu trouxe aqui um destaque maior, no link que eu vou mandar para vocês, vocês conseguem navegar nesse quadro, tá, gente? E aqui traz os reflexos desse desengajamento, né? Quando ele começa a ficar mais grave, o que é que vai acontecendo com a pessoa servidora, né? Então, tem vários sentimentos, assim, porque a missão da pessoa servidora, quando ela passa muito tempo naquele lugar, ela se confunde com a vida dela, né? Assim, a vida dela está conectada com aquele serviço que ela presta dentro do governo, né? Independente do órgão ou da função que ela tem. E aí, quando isso começa a desandar, afeta muito o dia a dia dessa pessoa psicologicamente. E aí ela começa a ficar desmotivada num nível que ela pode entrar em licenças, que ele também mapeia ali em outro ponto, mas também pode redundar numa saída, né? Claro que sair do serviço público até hoje é um tabu, né? Vai sair do serviço público, desoneração, meu Deus, ela é burra, ela é idiota, como vai fazer, etc, etc. Mas existe, especialmente em TI, né? Porque você fica cansado você fica desengajado e vai se cansando do seu próprio desengajamento até, né? E aí você acaba saindo ou saindo de uma missão que você seria muito mais relevante para uma missão que você vai ter menos dor de cabeça, para até ter umas férias mentais, assim, né? Isso tudo aí impacta na qualidade, na constância, em todos os resultados dos projetos do serviço público. Aí aqui é um jabazinho, quem quiser ver lá no Instagram, no LinkedIn, eu fiz um resumo aí do que a gestão da mudança fala sobre como lidar com a resistência à mudança corporativa, é um resumo, tá, gente? Também não é uma coisa, nossa, ó, gente, eu acertei todos, acerto sempre, tá? Tem os 10 passos aí, eu faço tudo muito certinho, não é isso. Eu coloquei o que quando eu consigo, funciona muito bem. É basicamente isso. Aí eu vejo em mim, vejo os meus colegas, em outras oportunidades, pessoas de níveis distintos do meu hierarquicamente. Quando essas pessoas conseguem fazer o que eu consegui compilar nessa lista, a gente tem de fato uma redução da resistência. Mas, assim, para a gente entrar na última partezinha e ver se a gente conversa mais um pouquinho, né? Quais são os principais pontos que a gente tem? Deixa eu só pegar aqui vocês, que o Zoom ele fica flutuando aqui. Pronto. Os principais pontos que a gente tem sobre engajamento. Aí eu trouxe esse aqui, gente, assim, grande no slide só, não só para não
deixar de dar importância, mas para que vocês vissem com atenção. Na verdade, quem está aqui é meio que já sabe disso, né? Mas eu nunca é demais ratificar. Tem que colocar intenção, a gente. Não tem como a gente ter engajamento se a gente não quiser ter engajamento de verdade, né? Se a gente não disser assim, vou fazer, vamos fazer, né? Especialmente se não tiver ninguém na liderança com esse drive, né? Ah, Emília, tem que ter liderança engajada para ter engajamento? Não. Até porque, como vocês viram lá nas outras conversas que a gente teve, em especial nos destaques que eu fiz dos meus colegas, a postura pessoal é um fator diferencial para a pessoa ser ou não engajada, né? Agora, quando a gente tem uma liderança que olha para isso, como foi o caso da gente, a gente conseguiu, Miguel Gaia conseguiu construir um time em que ele teve um espaço para que uma pessoa como eu conseguisse entrar. E aí a gente se conhecia do mercado, eu já estava com a minha certificação de gestão da mudança, já tinha tido alguns resultados da minha experiência anterior na Neurotech, que é uma empresa de inteligência artificial pernambucana. Vocês acompanharam, foi vendida para a B3 e tudo mais, aprendi muito lá dentro. E aí a gente trouxe essa visão, eu acabo trabalhando um pouco como chefe de gabinete, tá, gente? É gerente geral, esse geral é geral mesmo, mas ele trouxe com essa missão também da gente olhar para a transformação cultural envolvida na transformação digital. E aí, se não tiver intenção ou sua, ou da sua liderança, ou do seu colega, se ninguém disser assim, eu quero fazer, eu vou fazer, não vai rolar de partida. Fora isso, eu trouxe agrupados aqui em 3 coluninhas alguns tópicos específicos. Vou tentar falar só de alguns rapidamente, até porque eu quero dar mais detalhes no próximo slide. Então, alinhamento e conexão, pertencimento e reconhecimento, cultivo e fortalecimento são os pilares do que a gente pode fazer para cultivar, e aqui eu trouxe algumas coisas que são bacanas. Então, a gente tem que juntar esse povo, né? Tem que juntar essa galera. São engajados? Junta. Bota para conversarem. Tem um projeto em comum, troca uma ideia. Ó, já fiz esse projeto se criando, toma aqui o contato de fulana. E você conectar essas pessoas. Melhorar os canais de comunicação entre as lideranças e os times, quando possível, né? Fazer os projetos se entenderem. A gente está fazendo um teste agora lá em relação ao fluxo de informação dentro do projeto. Então, as pessoas estão, de fato, entendendo o que elas têm que fazer, elas entenderam os prazos, elas perguntam sobre o prazo quando ela não tem prazo. Então, são minúcias que vão minando o projeto, né? Então, o projeto tá indo mal e a gente vai culpar algum fator externo. Mas quando a gente olha para dentro do time, não tem nada organizado em lugar nenhum, ou seja, não tem uma planilha com cronograma, não tem um Trello, não tem um ClickUp, não tem nada, ninguém sabe os prazos das entregas, ninguém sabe a entrega de fato, e quando alguém vai falar sobre o que está entregando, está desconectado do que foi combinado com o gestor. Mas aí o que acontece? A culpa é externa, né? Por fatores que são reais, não são mentira nem invenção da pessoa que está liderando. Não tem orçamento, não tem não sei o quê. Mas não é só isso. A gente tem que olhar um pouquinho para dentro também, né? E a gente olhando para dentro, a gente consegue consertar e a gente consegue exigir melhor das pessoas de fora. Ó, o projeto está funcionando, a gente está com os prazos, as entregas são essas, mas eu não estou conseguindo entregar porque não tem orçamento. É uma coisa diferente de eu dizer assim, olha, na verdade, eu tenho que checar aqui qual é o prazo disso e a entrega é X, sendo que você combinou Y com a pessoa. Como é que essa pessoa vai aceitar quando você pedir dinheiro para ela, né? Se você não consegue nem defender o seu cronograma. E aí, dá visibilidade ao que está acontecendo em outras camadas, ou seja, sempre que possível, se o seu projeto faz parte de um portfólio, o portfólio está rendendo o quê? E o projeto para quem a gente trabalha, né? A gente está tendo que resultados, como é que a gente está impactando a população, como é que está impactando nossos clientes, né? E a gente tentar, e aí a gente tem, lembra daquele evento lá, pelo amor, pela dor, né? Às vezes é pela dor, tá? Às vezes é uma normativa, você vai baixar um negócio. Mas, mesmo essa normativa, vai ter que vir pessoas engajadas que digam, galera, isso aqui a gente consegue fazer. Agora, quem não engajou, vai ter que ser pela normativa, entende? Então, traz o povo, lembra dos pontos luminosos lá? Junta os pontos luminosos e faz o resto vir a reboque. Ou vai seguindo a luz que os outros deixam, ou vai a revelia na normativa. Então, vai ter horas que a normativa vai ter que existir, mas, em geral, ela vem depois que você engajou as pessoas engajadas, né? Tem o pertencimento e reconhecimento, a gente abriu os canais para proposição de mudanças, e aqui, gente, sempre privilegiando quem já está engajado. Não é esquecer as pessoas desengajadas, até porque em algum momento elas se desengajaram por motivos outros, e foram pessoas engajadas em algum momento, né?
mas não esquecer delas. Mas, se tiver que priorizar, investir energia, invista primeiro em quem está engajado, precisando de apoio. Essas pessoas vão render mais e vão abrir caminho para aquelas pessoas que estão lá na ponta da fila, dos 8 perfis do pessoal de São Paulo. Envolver na criação de um processo decisório, isso aqui requer um pouquinho de caso a caso, principalmente, porque tem gente que não vai conseguir se envolver no começo, porque é uma coisa muito nova para ela. Então, mas você tem que dar pelo menos a opção, gente, tá aqui, vou seguir por esse caminho. Beleza, beleza, a gente tá aqui, eu vou seguir por esse caminho. Posso ser assim? Pode, não pode. Por que não pode? E vai construindo. Às vezes a pessoa não consegue construir junto com você, porque ela está assustada, porque ela não tem vivência com o que ele está fazendo, porque você não está conseguindo explicar, porque é muito novo, está na sua cabeça, você acha que todo mundo sabe, mas o povo não sabe, então você também não consegue explicar bem. Aí nessas horas é melhor você trazer mais processo decisório que processo de criação. Bom, dar visibilidade aos resultados, tem que dar visibilidade aos resultados. A gente está sofrendo com isso hoje, lá dentro da nossa secretaria. A gente tinha uma estrutura muito específica, com vários desafios, e a gente não cuidou tão bem dessa comunicação. E os nossos resultados ficaram invisíveis para algumas camadas. Isso foi muito ruim para a gente. Então, como é que eu vou engajar se as pessoas não sabem o que está acontecendo? A gente tem que dar visibilidade, especialmente para quem está entregando coisas, os protagonistas lá que estão precisando de apoio, como eu falei antes. Facilitar o trabalho, quem tem mais resultados, já falei, e investir em treinamentos. E aí a gente vem com cultivo e fortalecimento, e deu uma mudadinha aqui, acho que tem um errinho no slide, não reparem, não se preocupem, eu corrijo em breve. Cultivo e fortalecimento, né? A gente tem que implementar medidas para reduzir o acúmulo de função, isso é bem corporativo, tá, gente? Aí é uma luta que é de longo prazo, mas não pode sair do radar. Minimizar o impacto das mudanças políticas nos projetos em andamento, outra luta grande e de longo prazo, mas a gente tem que tentar, especialmente quem está em posição de liderança. Oportunizar a participação em projetos de impacto para a população, ou seja, fazer o que no mercado chama de job rotation, né? Você fazer a pessoa rodar em algumas funções e que algumas delas sejam em contato direto com a população em projetos que fique muito claro para essa pessoa que ela está gerando um impacto positivo para a população. Porque às vezes a pessoa passa anos numa área meio específica sem olhar o mundo lá fora, né? Aí ela acaba se desconectando com a entrega final. E investir na carreira dessas pessoas, né? Mas assim, gente, aqui é só uma lista de boas práticas que quando funcionam, funcionam, mas tem algumas particularidades, né? Eu trouxe aqui esse emoji para dizer que algumas dão um resultado mais rápido, algumas requerem muito alinhamento e você acaba saindo assim nessa rodada de alinhamento, quase derretendo, né? Você congela de novo e depois derrete, congela, derrete, congela, derrete. Esse alinhamento às vezes é bem desgastante, mas precisa ser feito. E também tem a parte da grana, né? Tem coisa que realmente vai precisar de dinheiro. Mas partindo do princípio de que todas vão ter resultados, todas precisam de alinhamento e todas melhoram com dinheiro, vamos aqui para essa lista, como é que eu posso dizer? Ilustrada, né? Com as 3 coisinhas. São as mesmas dicas, mas com alguns destaques, né? Então, se, mídia, bora dar uma priorizada aí, eu preciso de coisas que deem resultados mais rápidos. Essas, em verde, geralmente dão resultado mais rápido, porque geralmente é onde as pessoas estão mais carentes, as pessoas engajadas, protagonistas, tá? Sendo que quando a gente envolve na criação e no processo decisório, tem uma camada extra, não tem um barramento de alinhamento que todo mundo tem, né? Todos esses meus pontos na lista tem, pronto, você tem uma extra. E tem outras que têm um resultado ainda mais impactante, mas requer não só mais alinhamento, como mais dinheiro, que tem a ver com a questão corporativa funcional, né, digamos assim. Então, quando a gente tenta reduzir acúmulo de função, geralmente a gente tem que ter cargos a mais pessoas no time, isso geralmente envolve grana. E investir na carreira também. Agora, gente, por que eu boto um geralmente e faço essas ressalvas, né? Porque pode ser que não tenha, tá? Pode ser que a pessoa gestora consiga fazer uma rotatividade, um rearranjo, em que, de repente, ela conseguiu dar uma reduzida no acúmulo de função sem gente nova. Emília, estás falando de uma exceção. Estou falando de exceção. Estou dizendo que é possível. É só para a gente entender que é possível. Como é que a gente vai saber se é exceção ou não, se a gente não pensar e se, né? Pô, e se eu botasse fulano aqui, ciclano ali? Será que funcionava? E aí, geralmente, é como testar coisas em startups. Tem que pegar a galera mais engajada e testar primeiro.
e ver se funciona. Mas, gente, assim, não tem como fazer as coisas acontecerem, grandes mudanças especialmente, se depois que passar o nível inicial do engajamento ali, na força, na raça, na história que você consegue contar para as pessoas, elas se identificam e vão junto com você, isso aí vai até um determinado nível, obviamente, tá? Depois, a gente tem que ter as outras camadas das pessoas, dos pilares lá, lembram? Em que a gente vai desdobrando. Não estou dizendo aqui que a gente vai ficar morrendo aqui nessa camada sem orçamento, sem suporte, não. Tem que ter esse start, mas as outras camadas de suporte, de patrocínio, de orçamento tem que rolar. E aí, acho que a melhor métrica, quando a gente pensa, funcionou ou não funcionou, né? Meus engajamentos aí. A melhor métrica é essa. Quantas pessoas você vai contar para resolver uma bronca ou desenrolar um projeto, né? Se esse número aumenta, é porque está dando certo. Então, se você, mais pessoas entram no seu menu de pessoas que conseguem resolver bronco, desenrolar projetos, melhor. Ai, Mídia, mas nós somos PMI, nós somos gerentes de projeto, você também. Então, me dá metas, me dá métricas, né? Gente, é bem difícil, tá? Assim, não é uma coisa simples, são subjetividades. Essa área vem de uma área de humanas, está entrando em projetos agora, está entrando em tecnologia agora, porque a tecnologia precisou entender que o fator humano pesa nos projetos dela. Então, é uma coisa recente a gente olhar para isso de uma forma cartesiana. A literatura não é rica desses engajamentos. O que é que se usa hoje, né? Se usa muito satisfação em relação a coisas específicas, aí você usa um sistema chamado CSAT, que é aquela satisfação de 1 a 5, né? Você pode usar aquilo ali para medir a percepção das pessoas, e aí eu estou falando de percepção das pessoas, não estou falando necessariamente de realidade. Você pode fazer estudos mais específicos com, digamos assim, ó, eu botei projeto A, B e C na mão dos protagonistas e botei D, E e F na mão do pessoal mais resistente. Qual projeto rendeu mais, né? Então, bom, eu botei 10 projetos, 5 em cada lado, vai quase um teste AB, né? 5 em cada lado. Coincidentemente, os projetos com as pessoas mais engajadas não só tiveram resultados mais eficazes, como também foram mais ágeis na entrega. Geralmente essas coincidências acontecem. Mas como medir isso? A gente está testando algumas coisas específicas, mas nenhuma delas é trivial. É tanto que nesse momento nosso time está testando coisas e como é que a gente mede isso para de fato a gente ter um resultado visível. Agora, tente usar essa métrica aí para suas lideranças. Cara, hoje a gente conta com 5 pessoas só para desenrolar de fato o projeto. A gente precisa de 10. Como é que a gente faz isso? Tem que engajar o resto. Como é que a gente engaja? Aprendizagem, comunicação e relacionamento, né? Basicamente isso. Receitinha de bolo super fácil, né? Não caiam nessa. Aí, bora lá. Aí aqui, gente, eu queria não só trazer para quem quer engajar, mas para quem é uma pessoa engajada, tá? E aí são outros conselhos também de vivências próprias, de observação da vida de outras pessoas. E aí, nesse primeiro pilar, é não fique sozinho. Veja, todo protagonismo é exigente. Quando você não tem com quem contar, para quando você está na baixa de energia, digamos assim, né? Você não tem que contar para desabafar, né? Para botar para fora algumas coisas, para pegar uma prática bacana, né? Para desestressar, você tende a se desgastar mais rápido. Tenta buscar também lideranças formais, e tem informações informais, aí tá? Formais e informais dos times, grupos, comunidades, parceiros, ou seja, poxa, quem é que pode me ajudar nisso aqui? Quem é liderança informal mesmo, de comunidades e grupos dentro do governo que pode me ajudar a desenrolar isso aqui, né? E quando você puder, abra espaço para outras pessoas engajadas, com aquelas outras dicas que eu dei antes. E você consegue trazer esse ciclo virtuoso para cima. E aí tem até um livro que eu vou incluir na bibliografia e nas referências, que é Dar e Receber, de um rapaz chamado Adam Grant. E ele fala como as pessoas doadoras, geralmente as pessoas engajadas têm um perfil de doação, né? Elas se desgastam mais rápido, não chegam nas posições de poder, e a gente acaba tendo um ambiente corporativo que valoriza muito as pessoas que são tomadoras, né? Que eles chamam, as pessoas que pegam para si e não trazem nada de volta. Vou colocar também nas referências, sugiro demais para quem é uma pessoa engajada e tende a dar muito e receber pouco. Bom, aqui nesse ponto, por isso que eu fiz essa inversão, né? Faça por você o que você faria pelos outros, né? Então, olha o que você está fazendo de bom para aquela sua amiga, seu amigo engajado, né? Você vai lá e diz, ó, divulga isso, tal, não sei o quê, mas você, que é a pessoa engajada dando conselho, está fazendo isso por você mesmo, né? Faz essa pergunta
e dê visibilidade aos seus resultados, não aceite sobrecarga sem prazo, ou seja, nossa, bora entrar no projeto aqui, poxa, mas eu estou sozinha. Beleza, mas a gente entrega quando, né? Porque senão você vai ficar pegando o serviço ad infinitum, né? Ou seja, vai chegar sempre, você dá a conta e a pessoa vai botando mais carga. Então, tenha pelo menos um prazo para você ser a pessoa protagonista da vez, né? Seja clara com as suas lideranças sobre suas necessidades. Ou seja, se você chegou num ponto que você viu que você realmente está ali, como meu pai é mecânico, ele está batendo a biela, né? Porque acabou o óleo, vai bater o motor. Você está batendo biela, que é uma peça do carro que não pode rodar sem óleo, né? Então, se você tiver nesse, já está uma pessoa exausta, tenta ser clara sobre suas necessidades. E para fechar, não deixe de ter o seu autocuidado, né? Porque ser protagonista o tempo todo, em todo canto, a toda oportunidade, desgasta muito. Tá tudo bem você não ser protagonista em algum momento, durante uma fase ou em alguma área da sua vida. Tente investir em projetos paralelos que você curta, mesmo dentro do seu trabalho, mas que mude seu contexto para você se reenergizar. E todo não, essa é uma frase que eu estou usando como meu mantra e uso para vários colegas protagonistas engajados, que todo não que a gente dá fortalece um sim que a gente escolheu. Então, a gente tem muita dificuldade de dizer não, né? Especialmente, nossa, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer, se eu não fizer, não vai sair, se eu não fizer, não sei o quê. Beleza, mas quais sims você já deu? Só para constar na sua cabeça, vai dar para você se comprometer com esses sims que você já deu? Ou você vai juntar um monte de sim que você também não vai render com eles, né? Então, tentem reforçar os sims que vocês deram através do não também, né? Hoje mesmo eu tive uma experiência, né? Uma pessoa que não é minha liderada, mas me usou como líder para proteger-se de um não que ela não queria dar. É uma pessoa super engajada, então todo mundo vai lá e precisa de você, vamos fazer um negócio comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falou, não, ó, minha chefe não deixa não, pode botando para mim, mas eu não sou a liderança dessa pessoa, né? Aí eu disse, olha, eu não sou a chefe dele, mas eu não vou deixar. Eu vou advogar contra, viu? Porque eu sei que essa pessoa está precisando desse suporte agora, mas não façam isso. Lembrem que o não é tão importante quanto o sim. Ai, gente, eu falei um monte, nem olhei o chat, ainda tá na hora, né? Foi mal, passei demais aqui. Esse é porque esse slide eu coloquei de última hora, porque eu vi, minha gente, cadê as pessoas engajadas? Vão ouvir o quê? Para elas, né? Porque a gente tá ouvindo para engajar. E as pessoas engajadas, né? O que é que elas vão ouvir? E acabei passando um pouquinho aqui do tempo, o chat tá bombando, é isso? Aqui, Maria Bethânia, exato, o engajado deve ter cuidado, não se colocar numa situação vulnerável, né? Dizer não é poderoso para o autocuidado, exatamente, Maria. Aí, Mônica convidando a gente para fazer parte do grupo do WhatsApp. Eu entrei recentemente, viu, gente? Vou ficar por lá, se vocês permitirem, vou ficar. O que mais a gente tem aí? Canal no Spotify. Minha gente, coisa chique, vocês têm canal no Spotify. Eu quero, depois manda para mim, por favor. Durante a pandemia, o PMI-PE teve um grau de sucesso elevado em termos de afiliação. Temos que aprender com esses casos. Muito bom, Maria. Acho que também a gente podia ter um momento, nem que fosse no próprio WhatsApp, conte aqui, né? O seu caso de sucesso que você conseguiu engajar, né? Mas também conte o que deu errado, por favor, né? Não vamos fazer o Monte Everest. Ah, eu subi o Everest, mas não conta do que encontrou no caminho de dejetos, né? De lixo e o que deixou por lá também, né? Vamos contar o que deu errado também. Se sentir parte da solução, Ricardo trouxe. Erasmo, trabalho com Ivanilda. Ivanilda é engajado, né, Erasmo? Ricardo Fonseca, é importante o projeto, do entendimento dos stakeholders no projeto. E sim, Ricardo, muito. E tem coisas que a gente não pode ficar supondo, né? Tem que perguntar. Ah, é por isso que a parte de design de experiência, né, ela lida com muita entrevista, muita escuta, muita pesquisa, porque a gente tem que entender a ponta e não dá para entender a ponta. A gente não consegue se colocar no lugar das pessoas. A gente tem que perguntar para elas e observá-las para conseguir absorver o que elas realmente precisam, né? Massa. Pronto, acho que eu li tudo aqui, gente, e como está muito em cima da hora, eu queria ver se a gente tem mais perguntas, conversas. Eu vou encerrar, mas deixa eu ver aqui como estão os slides. Ah, sim, eu também coloquei isso aqui para não esquecer. Por favor, você engajado, engajada, não esmoreça. E quando esmorecer, se acolha, mas depois você volta, né? Mas se você só consegue voltar se você se acolher um pouquinho, tá? A gente precisa de gente assim no serviço público, por favor, não desistam, continuem. Vão chorar no braço de outro engajado quando não der mais. Vá tirar férias, fique off, diga um monte de não, mas depois você volta, eu tenho certeza. Pronto, agora sim.
Pronto, gente. E aí aqui, até amanhã eu vou colocar esse material nesse link. Tem todas as minhas redes sociais aí também. Quem quiser continuar a Lídia, conversa, vamos e conversando. Lídia, temos uma pergunta Oi, aí. Tem uma perguntinha pois aí não. da Márcia. Você sente diferença do engajamento do público, do privado e do público no setor privado e no setor público? Ah, que Para massa! E aí, finalizar. dona Bion, bem-vinda! Você tinha chegado, coisa boa. Espero que você tenha visto sua carinha lá no slide, viu? Márcia foi uma das pessoas que eu coloquei lá naquele slide. Massa, sim, tem sim, Márcia, no sentido corporativo, tá? Não no sentido humano da coisa. No sentido humano da coisa, é a mesma coisa, é tudo gente. Assim, todo mundo tem seus motivos e seus não motivos, né? E aí tem uma coisa bacana que eu ainda não aprofundei o estudo, tá, gente? Mas eu achei bem curiosa que reza a lenda que existia uma tática das agências americanas de investigação, né? Tipo CIA, etc., que é uma técnica chamada MICE, né? Que é Money, Ideology, Coercion e Ego. É dinheiro, ideologia, coerção ou ego, né? Então é a forma de você engajar alguém rasteiramente falando, né? Ou seja, todo mundo é movido por alguma coisa. Então, quando você consegue entregar para aquela pessoa o que ela percebeu o valor que ela tá, às vezes é dinheiro, às vezes é ideologia, a crença que ela compartilha junto com você, independente qual seja. Às vezes é coerção, ou seja, a normativa que baixou, pá, ela vai ter que fazer. Aí, de repente, ela engajou, não estava engajada, baixou a normativa, deu o prazo, você vai cair em cima lá, eita, bora fazer, né? E aí tem o ego também, a vaidade, né? Mas eu coloco dessa forma, gente, mas todos eles são sentimentos humanos legítimos, tá? Independente do setor público ou privado, ou seja, ora, minha carreira tá ruim, eu ganho pouco, né? Eu estou vendo uma oportunidade em que, além de fazer o que eu gosto, eu vou receber um extra, geralmente eu vou atrás, vou estar mais engajado. Se eu compartilho dessa crença, e eu não estou falando necessariamente de uma crença religiosa ou política, tá, gente? É uma crença aqui, por exemplo, só com o governo digital a gente vai conseguir oferecer com escala os serviços públicos que conseguem ser digitais, né? Ou seja, o governo digital vai possibilitar as pessoas terem mais cidadania, mais acesso à transparência e tudo mais. Se eu compartilho dessa crença, eu tendo a engajar nos projetos que têm essa proposta e tem essa verdade dentro da execução do projeto, né? A coerção, já falei, né, da normativa, e tem o ego, que é a vaidade. E aí eu chamo muita atenção, especialmente para quem é pessoa engajada. Muito cuidado quando você demoniza a vaidade, né? Ah, não, fulaninho só quer aparecer, né? Tá aí, fulaninho só aparece, não faz nada e consegue as coisas. Tu faz um monte de coisa, não aparece, consegue nada. Dá o quê? O que é que a gente faz quando a gente não aparece? Qual é o ganho que a gente tem? Zero. Qual é o ganho que a gente dá para as pessoas? Zero. O que é que a gente faz? A gente só mina o palco, ou seja, em vez de você estar lá compartilhando o que você realmente faz e entrega com o espírito público, tem uma pessoa que não faz nada disso e está lá ocupando o palco. Por quê? Culpa de quem? De quem não ocupou o palco antes, foi você. Então, apareçam, gente, esqueçam a vaidade como um problema, tá? Agora, Márcia, corporativamente, sem dúvida, a gente tem mais recursos na iniciativa privada. É mais fácil convencer na iniciativa privada, especialmente quando ela está perdendo coisas. Então, o mercado TI começou a perder gente de forma assustadora a partir da pandemia, né? De repente surgiu dinheiro para engajamento. De repente foi importante ter RH. De repente foi importante falar de employer branding. De repente foi importante. Ou seja, no caso da iniciativa privada, quando dói mais é quando geralmente ela toma atitudes, não é incomum, tá? Por outro lado, tem empresas que nascem com esse drive, e aí fica mais fácil delas investirem, delas juntarem gente, delas conseguirem vender um sonho e realizar esse sonho, do que no público. Mas no fim é tudo gente, então nesse ponto não muda nada. Aí, Erasma, aqui, engajamento é transformador, é sim, Erasma. E por isso que a gente precisa não cansar. As pessoas engajadas ou que engajam, elas não podem se dar o luxo de ficarem se desgastando e se esgotando. Por quê? Se a gente desengaja ou deixa oportunidades de engajar porque a gente está esgotado, a gente sai perdendo. Então, a gente tem que se cuidar para poder esse engajamento ser fluido por mais tempo. É que nem saúde, né? Eu tô tentando cuidar da minha e me disseram assim, ou você para cuidar da sua saúde, ou você para cuidar da sua doença, né? Então, ou você para engajar o povo, ou o seu projeto para o desengajamento. Somos acostumados a adicionar práticas para se desenvolver, mas o que poderíamos esvaziar para deixar o engajamento florescer em nós?
Ariadne, deixa eu tentar aqui ler novamente tua pergunta. Mônica, lê aí, por favor, para tu ver se tu consegue me ajudar com essa pergunta. Acho que a Ariadne colocou, somos acostumados a adicionar práticas para acho que para nos desenvolvermos, né? Mas o que podíamos esvaziar. Ah, ela está lhe perguntando, o que é que pode ser esvaziado para deixar o engajamento florescer dentro da gente? Eu acho que é isso, Nossa, que pergunta Ariadne. filosófica, Ariadne. Agora que Filosófica, é. eu entendi, eu li devagar, agora eu entendi, desculpa. É bem filosófica, tá? Assim, o que é que a gente esvazia em nós para dar espaço para o engajamento, né? Muito boa a sua pergunta. Tão boa que eu vou precisar 2 segundos para pensar. Veja só, eu acho que tem uma frase muito bacana de um amigo, grande amigo jornalista, chamado Fernando Castilho, que quando ele fez 40 anos de carreira, até tá um adesivozinho aqui atrás do meu computador, que é: precisamos reduzir nossa taxa de certezas, né? Isso é muito bacana. Acho que tem que esvaziar um pouquinho o nível de certeza, e não é fácil, tá? Não estou dizendo aqui porque eu sou, nossa, eu sou totalmente vazia de certezas, eu sou sempre aberta a coisas diferentes do que eu penso. Não é uma grande mentira, não é fácil. Então, você vai criando essas certezas, elas vão se solidificando e você vai se retroalimentando delas, né? E uma delas é aquela que Grace Hopper falou que é a frase mais perigosa do mundo. Não, mas a gente sempre fez assim. Não, mas está fazendo assim e está dando certo. E aí, quando a gente enche a gente mesmo com essas certezas inabaláveis, eu acho que é o alerta maior de que a gente geralmente vai engajar numa coisa que não seja o que a gente acha que é aquela certeza, sabe? E a gente pode estar perdendo a oportunidade. Então, acho que o nível de certeza tem que baixar um pouquinho para poder sair. E também o nível da desesperança, digamos assim. Não dá para fazer mudança sem a gente ter um pouquinho de esperança. E aí não só uma esperança poética, tá, gente? Mas é uma esperança de fato, assim. Ora, beleza, eu estou entendendo a realidade do poder público, não é como eu estava pensando quando eu entrei. Inclusive, tem gente aí, né, na plateia que já me falou isso: agora vocês estão vendo, né, que não é bem assim, não sei o quê, lá, lá, lá. E ela tá certa, a gente quebrou a cara em um monte de coisa. Mas a gente também não pode perder, deixar o espaço aí, aliás, aberto, né, a memória ROM para rodar o que a gente acredita que tem que mudar, né? Que a gente pode mudar, que a coisa pode acontecer. Então, não, a gente não pode abrir mão do espaço da esperança. Eu sei que é meio etéreo, meio poético, mas é isso. Se você perder, se você não der espaço para a esperança acontecer e cultivar para novas entradas de coisas que você precisa acreditar para fazer diferente, não tem como você engajar em nada, porque você já não acredita em que nada pode ser distinto do que você é, do que você já faz. Valeu, Ariadne. Desculpa, dei muitas voltas, mas a sua pergunta aqui, eu, inclusive, vou deixar anotada para pensar mais sobre isso, viu? Obrigada, foi massa. Muito bom, Emília. Como sempre, dando show de bola aí. Pessoal, a gente está chegando ao final, tá, do nosso evento, e eu queria agradecer bastante a Emília, né, por compartilhar com a gente, né, sua perspectiva sobre transformação digital no setor público e trazer um pouco dessa inspiração aqui para a gente. Eu acho que muita gente aqui se viu, né, na sua fala, no dia a dia de trabalho. Eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para que a gente possa tirar uma fotozinha e vocês postarem no LinkedIn, se conectem com a Emília, é, adicionem ela na postagem de vocês, vamos fortalecer aqui as conexões. Enquanto vocês abrem as câmeras, eu queria relembrar aqui 2 recadinhos só para vocês. O primeiro é sobre o presente que a gente está trazendo para vocês hoje, que é a disponibilização aí do link, as meninas vão estar no chat novamente, do e-book do podcast que foram gravados no ano passado, né? Então, tá um conteúdo muito bom, foi preparado com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem. E o segundo é que vocês, só lembrando, né, que vocês vão receber no e-mail de vocês o certificado de participação e o nosso feedback e o link lá para vocês darem um feedback, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui. Então, a gente conta muito com o retorno de vocês, certo?